O Igor, eu tô lembrando agora que existem mitos de professor para professor. Então, qual que você acha, assim, quais são alguns mitos que você escuta? Por exemplo, isso não pode, tipo, drilling nunca uso, tradução eu nunca uso. Mitos que hoje estão sendo desconstruídos bem lentamente, porque nós temos um público muito amplo que está condicionado, que era condicionado com drilling, aí foi abordagem comunicativa, aí vieram várias coisas, tem internet, tem Instagram, tem vários conteúdos, tipo você aprende como é embreagem, hoje junto com o verbo to be, enfim, tem essa gama ampla de recepção, de vocabulário, enfim. O que você acha que o professor ainda mantém que a gente pode trabalhar para não ter em breve? Bem, o que mais me irrita, o mais absurdo, é falar de professor nativo, né? É pensar em nacionalidade do professor como uma habilidade, né? Como algo para pôr no currículo, né? Então, eu acho que esse ainda é uma coisa enorme, infelizmente. A gente luta mais contra ele, talvez não, a gente certamente conseguiu algumas vitórias importantes, mas ainda tem muita gente que acha que você tem que aprender com o nativo. E o primo dessa ideia é achar que você tem que aprender inglês fora do Brasil. Só aprende se você morar num país de língua estrangeira, blá, blá, blá. São absurdos, são dois conceitos ridículos e que não fazem o menor sentido. Meu professor de francês, inclusive, é brasileiro e é absolutamente sensacional. Obviamente, porque ele estudou, não porque ele é brasileiro ou porque, enfim, né? Nacionalidade não importa. Agora, pensando em ensino, nossa, são muitas. Você mencionou de tradução, né? Tradução como uma coisa ruim. Tem um livro, aliás, que é muito legal, que chama Translation in the Language Classroom, eu acho, que é do Guy Cook. Guy Cook. Adoro o nome dele, Guy Cook. E é muito interessante, ele conta uma história no começo, vou tentar resumir rapidinho aqui, que ele foi trabalhar no Egito, aí ele teve um crash course de árabe antes de ir, e que o professor rezava por essa cartilha do que você não pode traduzir nada de jeito nenhum, é árabe 100% do tempo. E aí ele aprendeu a expressão Inshallah, que eu não sei pronunciar, mas a gente conhece por causa da novela aqui. E aí ele, já trabalhando no Egito, ele fez amizade com o porteiro do prédio dele, que eles sempre conversavam um pouquinho e tal, e era uma das pessoas com quem ele praticava, aliás, de manhã, um pouco da língua local e tal. E aí, um dia ele usou a expressão Inshallah, conversando com o porteiro, e que a cara dele fechou, e que esse porteiro nunca mais conversou com ele direito, nunca mais falou mais do que cordialidades, né? Bom dia e tal, não tinha mais papo. E aí, enfim, resumindo a ideia, o problema disso o professor ensinou a expressão, mas porque os alunos não tinham como entender o que ele estava falando direito, não deu essa noção, essa coisa cultural de que, olha, mas evite usar essa expressão nesses contextos e tal, não pode. E aí, por que o professor não explicou isso em inglês, de uma maneira que ele talvez entenderia, com certeza ele perdeu um amigo, porque usou a expressão de uma maneira absurda. Então, o que fica disso, para mim, e eu recomendo o livro fortemente, é claro que ninguém vai sugerir que você dê uma aula de língua estrangeira 100% em língua 1. Né? É óbvio, claro, a língua tem que ser o meio e o fim. Mas que tradução ocasional de um termo difícil, de uma coisa que está atrapalhando a aula, porque o aluno não consegue entender, ou até num nível mais avançado, você pegar uma aula de idioms, de phrasal verbs, e pedir para o aluno pensar naquelas expressões na língua dele, mesmo numa sala multilingüe, que outra coisa que o Guy Cook fala e que é a mais absoluta verdade, você pode não traduzir nada, mas você não está tirando a tradução da sala, porque o aluno vai, pô, o aluno vai. Se for uma sala multilingüe, eles vão se ajudar em língua 1, não tem como tirar a língua 1 da equação.
no começo. Não tem. Então, dizer que tradução é péssimo, é nefasto e não pode, é um horror, é baseado em nada. Eu acho que essa, talvez, pensando em aula, seja uma das maiores falácias do ensino de língua estrangeira. Eu acho que a gente está num momento também muito ideal para falar disso, né? Tipo, um aluno não pode fazer tradução. Por quê? Eu acho que esse porquê é muito importante. A resposta pode ser, porque é ruim. Por que é ruim? Porque faz mal para o aprendizado dele. Tipo, vira um argumento circular. Você não está dando uma explicação. Quer ver? Acho que você vai conseguir dar um exemplo bem mais fácil que eu agora. Dá um exemplo de uma técnica, alguma coisa que seja feita em aula, um exemplo simples, mas que você consegue falar, olha, isso aqui, vocês podem fazer isso aqui em aula, porque funciona por causa disso. Sim, você está dando aula de reading, por exemplo, e explicar para o aluno por que é importante ele não olhar a tradução de todas as palavras no dicionário, que ele tem que entender que uma das coisas mais importantes quando você está aprendendo a ler em língua estrangeira é entender significado dentro do contexto, né? Se você olhar tudo no dicionário, você nunca vai desenvolver uma leitura mais fluida. Explicar isso em língua 1, em língua 2, em inglês, para um aluno de elementary, que só sabe dizer nice to meet you, eu acho que pode ser complicado e que talvez não haja necessidade, né? Você pode explicar para ele em português. Mas aqui, fazendo um paralelo, não sei se é um paralelo, eu não sei falar essas coisas em português, mas no Celta não pode. No Celta não pode. E por que no Celta não pode? Mas tem uma razão. Não é porque o Celta diz que tradução é errado, é ruim, é nefasto ou faz mal. É porque a gente está trabalhando num contexto onde o professor, a gente está preparando o professor para trabalhar num contexto que pode ser multilingüe, né? Então, você não tem como falar 15 languages one numa aula. Agora, uma coisa que o professor certamente pode fazer num contexto do Celta, por exemplo, tem 10 nacionalidades na sala, é falar assim, ok, gente, dá uma olhada aí no Google, vê como que fala isso na sua língua. Mas em inglês, porque eu não sei falar isso em árabe, eu não sei falar isso em chinês, eu não sei falar isso em húngaro, mas eu posso falar para o aluno, né, ensinar o aluno a achar uma fonte confiável, como fazer uma boa consulta no Google. Por exemplo, você não vai olhar o verbo conjugado, né? Você vai fazer uma pesquisa para ver o que o verbo funciona, você tem que colocar o verbo no infinitivo, e aí você ensina o aluno a fazer isso. Você não vai traduzir, porque não dá numa turma de 15 alunos. Mas você pode ensinar um aluno a traduzir sozinho. Então, de novo, não tem como tirar a language one. E essa questão, por exemplo, de explicar para o aluno por que é importante ele não usar o dicionário o tempo todo. Se você não pode fazer isso em language one, em language two, tem que fazer isso em language one. Tem que fazer para o aluno entender o que ele está fazendo. O Igor, a gente estava falando aqui sobre também indo para o lado dos eventos, né? Até o Carlos mencionou que a gente quer falar um pouquinho sobre eventos. Eu vou a bastantes eventos, você também vai a bastantes eventos. Quais são as vantagens de esse professor de inglês investir? Porque sim, precisa investir um dinheiro em acomodação, em hotel, em passagem, em coisas, e até se programar uma saída, um jantar com as pessoas. Quais são as vantagens do professor? Eu não conheço ninguém nessa vida, mas eu quero ir num Breast TESOL, eu quero ir num TESOL, no IATEFL. Quais são as vantagens que você vê nesse investimento de tempo, dinheiro, de energia, todas essas coisas, para o professor que nunca foi? São tantas. Eu vou tentar ser sucinto. Primeiro, agora, dentro desse nosso contexto, imagina, eu falo para minha esposa toda semana. E para assistir essa entrevista e muitas outras na íntegra, além de participar de vários cursos exclusivos para professores de inglês e, é claro, muito network, muita troca interessante a respeito de aulas de inglês, você tem que entrar na Ensina Prof, tá? Ela é a nossa segunda assinatura exclusiva para professores de inglês e você vai se apaixonar pela assinatura, pelo networking e, é claro, temos 2 fantásticos professores que vão guiar todo o conteúdo da assinatura, que são Adir Ferreira e Carlos Nascimento. Eu não tenho dúvida que vai ser a melhor assinatura, o melhor investimento que você vai fazer no teu mês. Então, clica no botão que vai aparecer no card aqui em cima ou no link da descrição aqui embaixo e eu te vejo lá na Ensina Prof. Valeu? Até mais. Tchau, tchau.